Como é que eu muto o telefone? O microfone não está aparecendo aqui. Está compartilhando, pode mandar bala. Boa noite, meus irmãos. Nos vemos novamente aqui nesse domingo, né? Para mais uma palestra do GEAL. E hoje nós vamos falar sobre a escolha, né? O processo decisório do momento de transição, né? Falando da transição planetária que estamos passando. E meu nome é Júlio. Eu hoje vou proferir a palestra, né? Do estudo de hoje. E minha primeira vez aqui no GEAL, nas palestras, né? Utilizando o processo online aí para atender a todos. Nós vamos fazer uma oração inicial e vamos passar aí o nosso estudo de hoje juntos, né? Eu como também um estudante da doutrina espírita. Boa noite a todos, né? Que estão acompanhando aí a palestra. Então vamos à nossa prece. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, os Espíritos da Seara de Jesus que nos acompanham, agradecemos por mais uma noite de estudos, juntos aqui, utilizando essa ferramenta tão valiosa para bons pensamentos, né? Boas instruções, acompanhados de vós, todos os nossos anjos protetores, espíritos guardiões, espíritos bondosos, caridosos, espíritos de luz que nos intuem no bem, que nos auxiliam nos nossos dia a dias, dos nossos obstáculos, compartilham das nossas alegrias, nos ajudam, nos auxiliam a todo momento. Pedimos a Deus, nosso Pai, que abençoe todos aqueles que estão necessitados hoje de uma palavra amiga, de um consolo, de auxílio nos leitos, né, dos doentes, nos hospitais, dos moradores de rua, nossos irmãos, que os bons espíritos os amparem e os auxiliem. E que possamos também fazer a nossa parte, abrindo mão um pouco, renunciando um pouco, né, do nosso tempo, dos nossos interesses pessoais para auxiliar esses irmãos também, nos momentos que podemos fazer isso. Assim como Jesus, nosso Mestre, nos ensinou no auxílio dos doentes, dos desamparados, dos desajustados e de todos aqueles que o procuraram quando esteve aqui no nosso orbe terrestre. Que Deus abençoe essa noite de estudo, abençoe todos nós aqui que estamos acompanhando, abençoe aqueles que passarem pelas nossas mentes, que essa oração e essa energia possa chegar até eles. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nós vamos falar hoje sobre a escolha, né? A escolha, no que nós nos referimos aqui nesse momento, né, é a escolha da mudança, a escolha da regeneração, né, individual e coletiva de cada um de nós, junto aos nossos irmãos, ao próximo. Coloquei essa imagem, né, de Jesus com os apóstolos na Santa Ceia, né, e já para
inserir aí, né, o pensamento, né, daqueles que foram os precursores, né, com Jesus na Boa Nova, aqueles que foram a pouco, né, se escolhendo para esse processo, né, de mudança junto ao Mestre Divino, que trouxe para nós aí todos os exemplos, né, de como devemos agir como homens de bem, né, como devemos organizar e administrar o nosso processo, né, de mudança e de melhoria moral, de avanço moral, de progressão espiritual. Bom, vamos iniciar então falando um pouquinho aí, né? Vou pegar o capítulo 18, né, onde a gente tem uma passagem, uma parábola, né, da festa de núpcias, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, muitos são chamados e poucos escolhidos, né, no item 2. Aí nós temos uma analogia, uma parte, né, depois do item 1, onde Jesus profere, né, a parábola da festa de núpcias. Eu vou ler ela rapidamente aqui, e depois nós vamos fazer um comentário sobre aquela parte, né, que está ali em negrito na nossa apresentação. Bom, a parábola da festa de núpcias, né? Jesus, falando ainda através de parábola, disse-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servos para chamar às núpcias aqueles que tinham sido convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele então enviou outros servos com ordem de dizer aos convidados de sua parte: eu preparei meu banquete, fiz matar meus bois e tudo que tinha feito engordar. Tudo está pronto, vinde às núpcias. Mas eles, não se comovendo com isso, foram-se um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros agarraram os servos enviados, os maltrataram e os mataram. Ao ficar sabendo, o rei ficou com muita raiva e, mandando as suas tropas, destruiu aqueles homicidas e incendiou-lhes a cidade. Disse então aos seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas aqueles que tinham sido convidados não eram dignos. E depois as encruzilhadas e chamai às núpcias todos os que encontrarem. Seus servos então se foram pelas ruas e reuniram todos os que encontraram, bons e maus. E o salão de núpcias ficou repleto de pessoas que se assentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver os que estavam à mesa, e percebendo nela um homem que não portava a veste nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a veste nupcial? E esse homem permaneceu calado. Então o rei disse aos seus: atai suas mãos e pés e atirai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo de 1 a 14. Bom, nas explicações aqui, né, do Evangelho, num determinado parágrafo, né, ainda no item 2, a gente pega como os convidados, como o nosso tema, a escolha, né, eu estou pegando exatamente a parte do convidado, né, a que se referiam os convidados, né. Aí tem uma parte que diz o seguinte, né, um parágrafo: os convidados que se desculpam por terem de cuidar de seu campo e de seu negócio são o símbolo das pessoas do mundo que, absorvidas pelas coisas terrenas, são indiferentes às coisas celestes. E é exatamente aí, né, nesse ponto desse capítulo, né, e desse item, que eu me refiro à escolha, né, o que mais nos tira, o que mais atrai, né, os nossos olhos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos interesses, para que aconteça o desvio, né, da escolha correta, que é seguir aí o caminho de Jesus, para que nos leve a Deus, né? E isso nos leva, né? Deus, ele nos convida, né, a todos a iniciar uma nova trajetória em nossas vidas. Porém, nos coloca, né, estou lendo o texto aí, nos coloca à prova e nos dá a liberdade, que é o livre-arbítrio, né, das nossas escolhas.
E Deus respeita, né? Ele dá, ele demonstra, né, esse respeito para conosco como um pai que ensina seu filho, né? Esse tão importante, né, sentimento, esse tão importante preceito do respeito. Porém, também nos mostra que nossas escolhas geram frutos de aprendizados, bons ou ruins, e que nunca é tarde para rever nossas escolhas, porém é necessário entender os pilares dessa vida com ele. Existem pilares para que a gente faça essas escolhas e que possamos, né, para que possamos mudar o nosso rumo. Nós entramos nessa vida, né, sem entender esses pilares. Às vezes trazemos aí das nossas ideias inatas de outras vidas muito conhecimento, sim, dependendo da trajetória do espírito encarnado, nós temos algumas ideias inatas já, né, vindas de outras vidas, das quais a gente já construiu algo desses pilares, né, e é necessário entender, né, esses pilares da vida com ele. E esses pilares, né, são pilares esses que Jesus nos deixou em seus exemplos, né. Mas existem alguns deles que nós aqui na Terra, né, encarnados, reencarnados, nós precisamos solidificar, né, criar estruturas fortificadas para que a gente possa tomar decisões e mudar realmente de vida, né? A gente disse lá atrás, né, quando a gente falou dos convidados, né, para o festim de núpcias que Jesus colocou como parábola para que as pessoas entendessem o que seriam, né, esses pilares, né, quando o rei ele manda, né, matar aqueles que mataram os seus servos que foram convidar, né, evidentemente que Deus não vai fazer isso, né, mas foi uma analogia, né, que foi feita ali por Jesus para que as pessoas entendessem de uma forma melhor. Ou seja, muitas pessoas não estão preparados, né? Quando ele disse para aquele convidado que ele não, como que ele entrou ali se ele não tinha as vestes, né, para festas de núpcias, ele está demonstrando que aquela pessoa ainda não conhece, né, esses pilares que nós temos na vida para conhecer e estar junto, né, do caminho de Jesus para com Deus. Então, através desses exemplos que Jesus colocou para nós, nós precisamos solidificar e entender melhor, né? O primeiro deles, quando a gente se põe como um convidado, né, seja aquele que foi, que não foi, né, não quis ir e foi para o seu trabalho, pegando aquela parte, né, que eu digo onde aquele convidado ele estava indo para os seus negócios, né, ele estava mais ligado às coisas materiais. Então, ele não estava pronto para enxergar e para entender o caminho que Jesus estava mostrando para ele, porque, primeiro, né, ele não tinha o conhecimento. Mas vamos partir do princípio agora, nós como estudantes, né, como praticantes, né, da doutrina espírita, né, cristã, seguindo já os preceitos, os ensinamentos de Jesus, a primeira coisa que nós temos que ter, já conhecedores, né, já começando a tecer as nossas vestes, né, para o festim de núpcias, né, com Deus, nós já temos que ter o engajamento, nós já temos que ter a coragem. Então, o primeiro pilar que a gente tem que ter é essa coragem, né? Vamos olhar hoje para o nosso mundo e observar que esse mundo ele nos atrai, né? O mundo material, né? As coisas terrenas, os prazeres terrenos, eles nos atraem. Isso faz parte, né, do processo da carne, né? Dessa parte da transição e da reencarnação e da encarnação no corpo físico. E esse sentimento, né, essa qualidade, posso chamar de qualidade, porque a gente tem que ser corajoso, a gente tem que ter coragem, né, para encarar esses chamativos do mundo, né, muitas vezes feito por outros irmãos, ou por situações, né, ou por condições, né, a riqueza, a luxúria, né, os prazeres diversos que a vida nos proporciona.
E quando a gente está na evolução, né, da adolescência para a fase adulta, né, e a gente se teve uma base, né, dada pelos nossos pais, evidentemente que para quem não tem pai, avó, né, tio, mãe, qualquer um que fez papel de pai, nos proporcionou, ou não, ou procurou sozinho, porque a gente pode procurar sozinho também, né? As casas, né, espíritas, né, os templos, né, de diversas religiões estão abertos. Nós não precisamos que alguém nos carregue até lá. Evidentemente que quando criança, sim, mas após adulto, não, né? E aí a gente pode, né, buscar sozinho. Então a coragem é a primeira coisa. Então já dizendo que nós somos conhecedores, né, dessas vestes, né, para o festim de núpcias, que são os conhecimentos que Jesus nos deixou, a primeira coisa que nós temos é ter coragem. A segunda, evidentemente, né, é a fé, porque algumas pessoas colocam a fé em primeiro lugar, mas tem pessoas que, mesmo querendo ter fé, não têm coragem de manter aquele caminho. Então, ela se desvia mais facilmente. É como se fosse um projeto, né? Não vou comparar isso, porque na realidade é muito maior, mas eu vou fazer uma analogia com um projeto de vida, né? Vamos falar da vida material, que é onde nós estamos, é mais fácil entender. Um projeto que você coloca na sua vida de fazer algo, né? Na linha profissional, no âmbito profissional ou pessoal, né? Vou colocar profissional, você montar um negócio, você aprender na vida pessoal, aprender sei lá, tocar um instrumento, algo, né? Algo que você quer seguir, né? Que você tem desejo. E aí você põe a coragem, você fala, bom, eu não conheço isso, né? A princípio a gente não conhece aquilo que a gente quer fazer, mas a gente busca, a gente primeiro se põe corajoso. Não, eu vou fazer isso, eu vou ter essa coragem, eu vou buscar. E aí você busca, né? Aí você começa a ter a fé naquilo, né? E Deus, né? Ele está a todo momento nos convidando, como diz o texto aí, né? A iniciar essa nova trajetória em nossas vidas. Então a coragem, ela tem que se manter, né? Mas a fé é imprescindível. Mas para manter essa fé também temos que ter a coragem, porque nós vamos ser a todo momento confrontados, confrontados pelo próximo e confrontados por nós mesmos, né? No momento de fraqueza, nós começamos a perder aquela coragem. Então nós temos que ser corajosos, como Paulo de Tarso foi, né? Como todos os demais apóstolos foram, né? Então eles tiveram coragem de se manter ali com Jesus, né? A todo momento, evidentemente que em um determinado momento eles negaram Jesus, né? E Jesus sabia disso e perderam aquela coragem e depois resgataram. Tanto é que o fim deles, né? Vamos falar o desencarne deles, foram desencarnes dolorosos, mas que eles estavam de espíritos já livres, né? Porque já tinham a fé, a coragem. E aí vem também a renúncia, né? Porque antes de tudo isso, os apóstolos eles tiveram que renunciar. E aí é que está, né? É uma grande prova para a gente, né? A maior das provas é a renúncia. Nós temos que renunciar muito, né? Aos interesses, né? Aos interesses da vida, às coisas materiais, né? Então, quando a gente tem que renunciar a tudo isso, nós temos que manter essa coragem, né? E para manter essa coragem, nós temos que se basear em quê? Nesses pilares, né? Que são os ensinamentos de Jesus e esses quatro, né? Então, primeiro a coragem, a fé, a renúncia e o próximo a perseverança. Tem uma passagem, né, no livro Boa Nova, no capítulo 12, eu vou dar uma lida aqui para nós, quando Jesus estava fazendo um ensinamento a Pedro, né? E que ele diz o seguinte aqui, né? Deixa eu só colocar aqui para eu ler. Ele estava fazendo uma explanação, né? E ele diz o seguinte, né, no capítulo 12, no item Amor e Renúncia, ele diz assim a Pedro, né, o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida.
Tudo mais é acessório. Então nós temos que ter a coragem, né, de colocar o reino do céu em primeiro lugar. Ou seja, Deus, as leis naturais, as leis celestes, né? Então nós temos que colocar isso como o primeiro ponto na nossa vida. Aí ele continua, né, numa explanação, né, eles estavam conversando, né, e ele diz o seguinte: Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, por amor desse reino que é o tabernáculo da vida eterna. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o apodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, cerrando ouvidos à advertência do céu, para que se afastem tranquilamente. Como são raros os que sabem ceder e partir em silêncio, por amor ao reino, esperando o instante em que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, aí ele coloca, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria, em obediência à vontade de Deus, no momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios. Então, ele está ensinando aqui os apóstolos, né, dizendo para Pedro que a gente tem que renunciar. E ali ele deu nesse pequeno parágrafo, ele deu ali para a gente que tipo de renúncia, né? Nós temos que renunciar àqueles interesses mais pessoais nossos, né? Aquilo que mais nos fere, que na realidade, né, é o egocentrismo e todos os demais sentimentos. E tudo está ligado, né? Vamos dizer assim, aquilo que nós queremos para nós, né? Então eu falei dos projetos que a gente pode, um projeto no âmbito do trabalho, né? Ou no âmbito aí pessoal, e a gente muitas vezes no projeto de renúncia para seguir o caminho, né, de Jesus, nós deixamos um pouco a coragem, né, de lado e a fé balançar. E aí a nossa perseverança, ela começa a se desfazer. Então, desses 4 pilares que eu coloquei aqui, né, a renúncia é muito forte. E temos que ter a perseverança também. Mas temos que renunciar, porque ele acabou de dizer ali, eu vou repetir o que ele leu, o que ele disse. Ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria. Ele fala ainda, com alegria, em obediência à vontade de Deus. Então, o que ele está dizendo, né? Não é aquela renúncia e nem aquele perdão, é como se fosse o perdão, né? Perdoar, eu te perdoo, mas eu não quero mais contato com você. Então, a renúncia também não pode ser assim. A renúncia tem que ser uma renúncia verdadeira, né? Uma renúncia que você cerra os ouvidos para as calúnias e continua, né, na sua perseverança no caminho com Jesus. Bom, e o que hoje, né? Vamos fazer um roteiro, né? E qual será o nosso roteiro mediante a esse início, né? Eu dei uma introdução da escolha. A gente já sabe os pilares aí, né? Os principais pilares para que a gente faça essa escolha, para essa renovação íntima e moral, espiritual, para essa transição planetária que nós estamos passando, que nós estamos nela, isso é fato, né? E temos pouco tempo para isso, né? Porque no nosso lar, né? Nós sabemos que essa vida, né, nossa, né, o nosso momento, né? Para nós, né? Essa encarnação é um piscar de olhos. Então, nesse roteiro, eu quero chamar a atenção para 3 perguntas. Aí, né? Qual o motivo do homem afastar-se dos chamados de Deus, que Deus envia a todo momento para ele, né? Primeiro é isso. Quais os motivos que hoje nos levam, né? E eu fiz um estudo pequeno, bem sucinto, né? Com algumas fontes, eu vou colocar para vocês aqui. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quais são os principais fatores que fazem com que os homens voltem a escutar e ver ou sentir esse chamado de Deus? Eu falo que os chamados de Deus, eles estão a todo momento aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, aos nossos sentimentos, né? E que poucos de nós mantêm essa percepção
né? Porque nós começamos a deixar aí a nossa fé no nosso projeto de renovação íntima, né, de lado ou balançar, a nossa perseverança começa a ser invadida e ela começa a se desfazer, como eu disse lá atrás. E por que o homem, né, uma terceira pergunta, por que o homem, após perceber os chamados de Deus, não consegue evoluir nas obras celestes? Né? Eu estou falando do homem aqui, pessoal, né, meus irmãos, como um todo, né? O homem cristão, o homem que está se tornando cristão, o homem que está buscando trabalhar para o próximo, o homem que ainda não está trabalhando para o próximo, né? Eu acredito que todo mundo, em algum momento, trabalha para o próximo, né? De coração, sem interesse, nenhum interesse pessoal. Então, são essas três perguntas, né, que nós vamos fazer aqui do nosso roteiro para que a gente entenda esses chamados de Deus, né? Porque muitos são os chamados, poucos escolhidos, e nós estamos falando da escolha, né? A escolha, em que momento eu vou escolher, né, mudar a minha vida? Em que momento eu vou escolher realmente me tornar um cristão? Em que momento eu vou fazer a minha renúncia para me tornar um cristão? Então vamos dar uma estudada um pouco sobre isso. Então, qual o motivo do homem afastar-se dos chamados que Deus envia a todo momento para ele? Nós temos no mundo atual, né, e o nosso mundo está sempre em mudança, né, como a gente tem o progresso do mundo, a gente também tem o progresso geral, né, da nossa existência. Então tem novos valores, né, mas existe aí uma parte obscura, que é a ausência do sentido espiritual. Eu vejo muito isso hoje, né, nas conversas com as pessoas. E nós temos alguns itens aí, né? Por exemplo, um deles é a falta do conhecimento dos princípios morais e espirituais, né? Isso a gente vê muito hoje, porque eu me lembro quando eu estou com 46 anos hoje, eu me lembro quando eu era criança, né? Eu me lembro que eu morava numa fazenda, numa usina de açúcar e álcool, e a minha mãe, né, por pouco que a gente ia, mas a gente ia na igreja, né? A gente estava sempre buscando, né? O domingo, o sábado, né? A gente estava sempre buscando algo assim na igreja católica, eu era de berço católico, e eu via muito isso, né? Hoje a gente vê um pouco menos, né? Às vezes a gente ia por vontade própria, a gente vê ainda os jovens indo, mas eu vejo que isso tem diminuído, né? E os pais também não têm buscado tanto, né? Colocar os filhos, né, numa evangelização. A gente vê os centros espíritas, eu pude viajar bastante aí nos centros espíritas, que eu morei em várias cidades, e eu acho que deveria estar mais cheias as salas da evangelização, né? No geral, graças a Deus, está bem cheio, nós temos uma evangelização muito boa lá, né? Temos a palestra, né, de domingo, como essa aqui, né, quando estava podendo nos reunirmos, e eu vi que estava sempre cheio, então, evidentemente que ali está legal. Mas em alguns outros lugares eu vi que não, né? Em outras cidades. O desenvolvimento do intelecto também hoje está sobrepondo os princípios morais e espirituais, né? Eu me lembro que antigamente nós tínhamos aí aula, né, de estudos morais e cívicos, né? Era muito bom, né? Espirituais também eu tive meu catecismo dentro da escola, né? Dentro da usina, era muito bom também. E era da religião católica, evidentemente, mas estava lá, né? Tinha a presença das leis espirituais, né? E das leis morais. Outro item é o interesse exacerbado, né, pelo domínio da formação de opinião coletiva, né? As pessoas hoje estão preocupadas em serem fontes, né, principais de conhecimento, né, da coletividade, sem o interesse de progresso, mas no interesse de manter uma imagem pública, né, de se engrandecerem. Então isso está atrapalhando bastante, né? Mas faz parte do progresso, né? A tecnologia trouxe muito isso, e algumas pessoas, existem movimentos aí de pessoas utilizando essas ferramentas, como nós estamos fazendo hoje aqui, para trazer, né, esses conhecimentos, princípios morais e espirituais, e eu acho que esse movimento, acredito que esse movimento vai crescer muito, mas a gente vê aí salas, né, como essa de hoje, com um público pequeno, e às vezes, né, em algumas lives, né, e de cantores, né,
não que não seja legal, evidentemente faz parte da cultura, né? Extremamente lotadas, né? E há de ser um dia nessa transição planetária que seja ao contrário, né? E que a gente possa, não desprezando o trabalho dos cantores, que é muito bom, eu também gosto, não vou dizer que não, mas o nosso interesse deveria, como Jesus colocou ali, né, para a gente, que as leis de Deus, né, devem estar em primeiro lugar na nossa vida, ali no livro Boa Nova, que eu li para vocês, aquele trecho. E, então é isso que eu estou dizendo nesse item 3. O item 4, os ensinamentos dos pais aos filhos sem base nos princípios morais e espirituais, que atualmente focam mais o ter do que o ser. Eu vou mostrar esse item 4 com um pouco mais de propriedade, né, de uma matéria que eu li muito importante de uma análise que foi feita pela ONU, né, e é muito legal, no Brasil. O desconhecimento das as leis naturais e celestes por grande parte dos homens que, dirigidos pela ambição e pelo poder, não percebem o chamado, ou seja, eu vejo muito isso no âmbito profissional, né? A gente não pode ser cristão somente dentro das instituições religiosas, né? Ou das casas, dos templos religiosos, das casas espíritas e tudo mais. Nós temos que ser cristãos a todo momento. É no trabalho, é na família, em qualquer lugar. Então a gente tem que ser. Mas eu percebo que em determinados momentos você falar, né? Em alguns lugares, evidentemente, se você falar de Jesus ou de Deus, né, ou de algum exemplo que ele deu para exemplificar algo, isso já é visto como ruim, né? E isso não é legal, e eu não me hesito. Aí é onde vem a renúncia e vem a perseverança, né? Você tem que se manter. Então tem que ter a coragem, evidentemente, sem invadir a privacidade religiosa das pessoas, mas o exemplo pode ser colocado, né? De diversas formas. E um deles são os seus atos. Ainda no qual motivo do homem afastar-se dos chamados que Deus nos envia, na revista Isto É, foi feita uma entrevista de 10 mil brasileiros entre 15 a 29 anos, com o tema O que querem os jovens? Né? Isso é do item 4 lá de trás, né? Voltando um pouquinho, que é esses ensinamentos dos pais, e o interesse exacerbado pelo domínio da formação de opinião coletiva, tá? Então é isso. Nessa entrevista que foi feita de 10 mil brasileiros entre 15 e 29 anos, o que foi detectado, né, desse pessoal? Vamos tentar... Ali, ela é muito grande, a matéria, eu só peguei as partes mais resumidas para a gente discutir um pouco. Então, ainda no qual é o motivo do homem afastar-se dos chamados de Deus, então antigamente, eu via que as pessoas, quando eu falo do ter, né, e do ser, que os pais estão, hoje, alguns pais estão erroneamente colocando na cabeça do filho que ele tem que ser isso, que ele tem que ser, que ele tem que ter isso, que ele tem que ter aquilo, né? Enfim, a gente acaba vendo que o final não é muito legal. E vamos ver se isso representa a realidade. Então eu peguei essa entrevista, que foi o primeiro trabalho que foi feito no Brasil assim, ele é bem grande, tá? Ele é atual. Então vamos ver um pouquinho do que foi detectado lá. Então, assim, na entrevista, para essas pessoas, né, de 15 a 29 anos, o que melhor define, né, o jovem nos dias de hoje, né? Então, quando diz eu por mim mesmo, lá é a pessoa respondendo, né, por ela e não pela coletividade. Primeira coisa que veio foi a moda e a aparência, né? Os jovens, na matéria, para quem quiser ver depois, né, é só procurar na internet, ele diz que a aparência define o que ele é, né? A roupa que ele usa, cabelo que ele penteia, né, da forma que ele penteia, as tatuagens ou diversas coisas que ele usa como modismo, né? Isso não diferente do que nós vivemos no passado, mas hoje eu vejo que já mudou um pouco, porque se a gente analisar, né, o item 2, aí a consciência, responsabilidade e compromisso está vindo em segundo lugar, deveria estar em primeiro, né? A consciência moral, né? A consciência daquilo que nós devemos, como pais, colocar na cabeça dos nossos filhos, está vindo em segundo lugar. Por quê? Porque hoje a imagem está fazendo muito, né? Ela está muito exposta hoje em dia, né? A linguagem e a música, a insegurança pessoal e social, né?
o que melhor define falta de perspectiva, criatividade e empreendedorismo. Mas então eu vi um fator inverso ali. Aí tem um outro gráfico que ele fala assim, né, de como a maioria se diz satisfeita com a vida. O que nos resgata aqui, né, lá dizem que a aparência os definem, né, lá em cima. Aí, o que resgata bastante, graças a Deus, né, é que a família ainda mantém o primeiro lugar, quando a maioria se diz satisfeita com a vida, né, 69% aí desse pessoal. Mas se nós olharmos para o gráfico, a gente tem ainda aí, né, 22% insatisfeito, nós temos aí 6% muito insatisfeito, e nós temos mais 2% muito insatisfeito também. Então a gente tem aí uma gama aí de, vamos falar, 30%, né? De jovens ainda de 15 a 29 anos, colocamos 29 anos aí também, que ainda está insatisfeito, né? E essa insatisfação vem primeiramente pelo emprego, né? Olha lá, a fonte de insatisfação. E aí ele diz ali também, né, insatisfeito com a própria vida, tem 85%, né? De 15 a 17 anos, que é onde a gente tem aí o maior índice de suicídios, né? O maior índice de depressão, né? De ocorrências de depressão aí dos jovens. E de 27 a 29, 69% satisfeito com a própria vida, né? Então, assim, o que acontece? Na chegada adulta, o otimismo cai, né? É isso que ele quer dizer, 85 a 69%. Então, é por aí que a gente tem que entender. Mas tá bom, a família ainda está em primeiro lugar aí como fonte de satisfação. Né? A prova de inversão de valores ainda é aquela questão de cima, né? Que a aparência já está, e a moda já está acima da consciência e da responsabilidade e do compromisso. Isso a gente um estudo que a gente tem que prestar muita atenção. Né? E os chamados, né, de Deus, onde estão? Eles estão a todo momento junto com os mesmos chamados que os nossos jovens, né, e nós adultos também estamos ouvindo aí do mundo material, né? E aí o que acontece, né? O que faz isso tudo mudar, né? Como é que Deus, né, faz tudo isso, esse processo para mudança, para ter essa transição planetária, né? Então, a gente fala um pouquinho lá da ausência, né, do sentido espiritual. As indústrias do prazer, os veículos de entretenimento, né, constroem mitos de felicidade, e aí as pessoas entram nisso porque não têm a coragem, né, de optar por uma vida diferente. Né? E quando tem a coragem, não tem a sustentação da fé, porque não buscam o estudo. Né? Então a gente tem que buscar esses estudos. E aí a gente começa a entender essas fantasias exageradas, né? De modo que não ficasse tempo para a reflexão nem para o despertamento. Esse despertamento da realidade, que está dizendo no texto aí, é um despertamento das leis divinas. E a gente não consegue fugir desse negócio. Não há um outro caminho. E o caminho que a gente tem que seguir é isso. Isso está, a fonte, né, nas fronteiras da nova era, de Sueli Caldas, no prefácio de Manuel. Então, assim, Filomeno de Miranda, perdão, esqueci, Manuel Filomeno de Miranda. Então, a gente tem aqui todo um estudo que mostra, né, como nossos jovens estão e o que essa ausência desse sentido espiritual faz com a gente. A gente faz um abandono legítimo mesmo desse significado existencial. Onde eu estou, o que eu quero. Eu vejo jovens aí, né, já passando para a vida adulta, perdidos, sem rumo. A gente conversa com eles, pessoas do dia a dia. Você conversa, você vai, e aí, o que você quer para você? Né? Eu não sei ainda. Não sabe nada. E se ele não sabe nem da vida material, quanto da vida espiritual. Então, isso é um chamado a nós, que já estamos aí estudando, resgatar esses irmãos e ajudá-los. Mas tem que ter coragem. Tem que ter fé, né? Tem que ter renúncia. Eu tenho que renunciar. Não é porque eu estou num local que eu sou um profissional que eu não posso muitas vezes, né, usar exemplos de Jesus para eu poder auxiliar o meu próximo. Isso funciona. Só que eu tenho que ter coragem. E muitos se escondem atrás disso. Só são cristãos fora de algum ambiente que não vá influenciar na vida deles. Vamos lá. E quais são os principais fatores que fazem com que os homens voltem a escutar, ver ou sentir esse chamado de Deus? Tá aí, ó. É a violência, as doenças, né? Como a gente está passando agora pelo Covid, né? Que assolou o mundo inteiro e está fazendo a gente mudar de hábito, né?
Transtornos psicológicos, a ânsia de prazer, vazio existencial, depressão, obsessões, mudanças políticas, fenômenos sísmicos. Tudo isso faz a gente mudar, né? E todos esses itens, né, coloquei alguns aqui, evidentemente, esses fatores, né, eles fazem com que a gente comece a escutar. Então, se a gente não quer escutar de uma forma mais tranquila, a gente vai ser forçado a escutar, né? Nós vamos ser forçados. Porque o mundo, o progresso, né, desse mundo de provas e expiações para de regeneração, ele vai nos levar a isso. Então a gente tem que prestar muita atenção nisso tudo, né? Vamos lá. Lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 737, nós temos a seguinte questão: com que fim Deus atinge a humanidade com os flagelos destruidores, né, que são aqueles que eu falei ali atrás, né, no slide anterior? Para fazê-la avançar mais depressa. Então é aquilo que eu falei, o progresso ele continua e a gente tem que se despertar. Nós temos que fazer parte desse progresso. E se a gente quer diminuir, né, esses flagelos, nós temos que cada vez mais nos servirmos, né, desses conhecimentos de Jesus e nos tornarmos cristãos mesmo. Por isso os pilares da coragem, da fé, da renúncia e da perseverança, né? Aqueles que não têm coragem, que sejam apoiados por aqueles que têm. Aqueles que não têm fé, que sejam intuídos, que sejam ali alimentados por aquele que tem. Nos atos, né? Na demonstração dos atos, não só nas palavras. Aqueles que não querem renunciar vão aprender de uma forma difícil, mas aqueles que não querem renunciar, que sejam estudiosos da renúncia, né? Dos apóstolos, por exemplo. Nesse livro Boa Nova tem muito para aprender. Então, essa renúncia, ela tem que acontecer. E aqueles que não têm perseverança, que sejam apoiados. Muitas vezes a gente vê um irmão numa casa espírita que está tentando ali, que não tem a mesma coragem, né, a mesma perseverança que a gente, né, a mesma renúncia, e a gente às vezes critica ele. Ao invés de ir lá e falar assim: não, meu irmão, você está fazendo pouco, mas está bom. Pelo menos você está fazendo pouco. Vamos encorajar ele, vamos apoiar esse irmão e não criticar esse irmão. Porque senão ele vai desistir. E mesmo aquela crítica que a gente não faz direto para ele, né, que a gente faz para os outros, nós temos que nos lembrar que em desdobramento isso chega a ele. E a gente esquece, né, disso daí. Então vamos apoiá-lo, né? Então ele fala ali para ver o fim, né? Olha lá, ó, é necessário para a regeneração moral dos espíritos, que necessário ver o fim para apreciar os resultados. Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Quer dizer, é nosso interesse, falando mais alto aí de novo. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos o que necessitaria de muitos séculos. Então eles aceleram o processo. Isso depende de nós, do que nós estamos fazendo aqui. Aí na 738 ele tem uma parte ali, né, fala, Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Ele fala que sim, diariamente ele emprega isso. Está aqui o momento, nós estamos estudando. Ele já está fazendo isso, né? Ele já deixou o filho dele mais perfeito, pisar a terra para nos ensinar isso. Está aqui, né? Está no Consolador Prometido, está no Evangelho, está na nossa bibliografia. Todo mundo tem acesso, né? Então ele está empregando isso, mas nós às vezes perdemos a coragem, não queremos renunciar àquele tempinho que nós temos em casa, né, no sofá ou sei lá em outro lugar, né, para poder fazer isso, né? E ele diz o seguinte aqui, ó, a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, né? Aí eu grifei essa parte, e o homem que não os aproveita, então é necessário castigá-lo, tá escrito assim, ó, castigá-lo em seu orgulho, né? E fazê-lo sentir a própria fraqueza. Então tá aí, né? E aí, na preparação para a transição, ainda na mesma questão, na preparação para a transição planetária, nós temos então esse primeiro ponto, que é o sofrimento, a ausência de sentido espiritual. A gente sofre porque a gente não tem sentido espiritual. Porque quando a gente começa a construir ele dentro de nós, que é o reino de Deus dentro de nós, né? Esse sentimento ele começa a tomar conta, né, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, e aí os nossos vícios, as nossas más tendências começam a perder lugar. E aí é onde a perseverança começa a criar raiz. Aspectos físicos e morais da transição também, né? Esses aspectos físicos e morais da transição, eles nos pressionam a todo momento,
né? Nós estamos vendo aí, o mundo está progredindo, né? As coisas boas estão acontecendo. No tempo de Deus, sim, estão acontecendo. Novos valores e influências positivas dos espíritos de outras esferas. E nós estamos influenciados, né? Porque esses espíritos de outras esferas, espíritos mais elevados, a gente está falando de influência positiva, eles trazem novos valores, né? Temos aí, né? Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, podemos falar um monte, uma imensidão. Esses são os conhecidos, né? Temos milhares de não conhecidos, né? Planejamento e preparo da chegada dos missionários, né? E essas crianças que vêm agora, lembrando, pessoal, que esses missionários, né, quando a gente faz uns estudos aí na Casa Espírita, eles se propõem a vir aqui em missão para nos apoiar, mas eles se colocam novamente em risco, porque eles vão vir para a matéria, eles sabem que eles vão correr risco de sucumbir. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que pegar as nossas crianças, porque elas são os missionários, ou nós mesmos também. Podemos nos tornar missionários, né? Alguns afloram, né, os preceitos de missionários aí e seguem a vida. E as nossas crianças já, né, os pais conseguem perceber se aquela criança ela veio, né, com aquele caráter, né, espiritual já melhorado, né, já é uma criança que tem um sentimento bom. Evidentemente que ela vai sofrer aí com a influência do mundo material. Então, nosso trabalho é apoiar esses missionários, porque eles vão sofrer também influências do mundo material. Então, essa preparação para a transição planetária são aí os principais fatores, né, que faz com que os homens voltem a escutar. Então, eu tenho que prestar bastante atenção nisso, né? E qual é a minha missão? Missionário é aquele que vem, né, e faz grandes obras, né? Sim, são esses aí, sim. Tá? Mas eles influenciam os pequenos missionários. Eu posso começar uma missão aqui na Terra, que já estava escrito para mim, que eu não vou desviar dela. Por exemplo, eu posso sair daqui da minha casa e ir, sei lá, distribuir alimentos, né, para as pessoas carentes na rua, eu posso ir nos hospitais, eu posso ir nos asilos. É uma missão levar a felicidade para as pessoas. Né? Evidenmente que os missionários que nós estamos falando aqui são os missionários que vêm já, né, com um propósito maior, mas são vários. Quais são os principais fatores que faz com que os homens voltem a escutar novamente? Nós estamos na mesma questão. Então, nós temos também a questão 918, por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? Né? O espírito prova sua elevação alinhando todos os atos da sua vida corpórea que constituem, né, a prática da lei de Deus. E quando compreende por antecipação a vida espiritual. Aí o Kardec faz no comentário: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua mais completa pureza. Aí que nós temos que ter a coragem, perseverança e a renúncia e a fé. Se interrogar sua consciência sobre os atos praticados, perguntará se não violou essa lei. E isso a gente tem que fazer todo dia, né? Se não cometeu nenhum mal, se fez todo o bem que podia fazer, porque não é só não cometer o mal. Se eu não cometo o mal e não pratico o bem, de que adiantou o meu dia? Né? E se eu cometi o mal, que eu vá repará-lo. Né? Se ninguém teve de se queixar, né, de você. Enfim, se fez para os outros tudo o que queria que lhe fizessem. Né? Então é isso. Aí eu coloquei ali, né, ainda grifado no outro parágrafo, sacrifica o seu interesse pela justiça. Então você tem que estar sempre sacrificando pela justiça. Sempre. Né? Não é uma vez um pouco sim, outro dia não. É sempre. Né? Então isso tem que acontecer. Eu grifei lá embaixo também, ela usa de sua autoridade para lhes erguer o moral e não para esmagar com o seu orgulho. Vou ler o parágrafo inteiro. Se a ordem social colocou o homem sob a sua dependência, seja como pai, como alguém de cargo, né, responsável por equipes, professor, não sei, tutor, trata-os com bondade e benevolência porque são seus iguais perante Deus. Então ele quer que a gente use a nossa autoridade para lhes erguer o moral. E muita gente se esconde, né, atrás do interesse pessoal. Eu não vou falar disso aqui não, porque eu não posso, porque se o pessoal vai me taxar de bonzinho. Quantos já não foram taxados de bonzinho, né, no trabalho porque quis fazer o bem, não é? E desistiu, não teve a perseverança nem a coragem. Quantos tiveram a coragem, outros, né? Agora vamos falar para o outro lado, quantos já tiveram a coragem de perder até um cargo porque continuou seguindo os preceitos de Jesus
e a lei, né? De amor, de caridade, né? E de justiça. Muitos também, tá? Mas muitos se escondem atrás disso. Então a gente tem que ter essa coragem de colocar aí o que é aquilo que a gente aprendeu. Bom, porque o homem, após perceber o chamado de Deus, não consegue evoluir? Já passando então para a nossa terceira questão, nas obras celestes. Primeiro, a falta de estudos para aprimoramento nos ensinos cristãos. Esse é o primeiro, né? A gente tem que ter, né, esse estudo, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, e fazemos aí durante a semana nos estudos do GEAL e nas outras casas espíritas, nas outras religiões. A gente tem que buscar esse estudo. Esse estudo está lá, né? No Evangelho, né, que Jesus deixou para a gente. Então falta, né, falta de renúncia aos prazeres do mundo material. Esse é outro ponto, né? Eu vou renunciar. Eu tenho que renunciar a algo para eu ter tempo para estudar, né? Para eu buscar isso aí. Eu tenho que renunciar a alguns interesses materiais ou pessoais meus, né, para eu praticar os estudos, né, de aprimoramento dos ensinos cristãos na prática. Então eu vou ter que renunciar. Então eu renuncio tempo, eu renuncio interesse pessoal, eu renuncio interesse material, eu renuncio interesse de outros, né, meios, né, que a gente possa ter aqui nesse mundo. E também no terceiro item o descuido, né, da vigilância dos pensamentos e atitudes. Não adianta nada eu renunciar, mas toda hora eu estou descuidando do meu pensamento, né, eu estou vacilante. Então eu não posso descuidar da minha vigilância, né? Eu tenho que meus atos têm que condizer com meus pensamentos e com minhas palavras, com as minhas atitudes. Senão isso não é verdadeiro, né? Isso não é a prática que Deus quer e que Jesus quer de nós. O afastamento da comunhão com o nosso Criador e Pai, que é Deus, né? Como que a gente faz essa comunhão com Deus, né? A gente faz essa comunhão com Deus fazendo aquilo que Jesus colocou aqui no livro Boa Nova, que ele falou para Pedro aqui, ó, o reino do céu no coração deve ser o tema central da nossa vida. Tudo mais é acessório, né? Humberto de Campos, né, através de Chico Xavier, colocou aqui para nós, né, o que Jesus deixou para Pedro lá e para nós também. Esse é o afastamento da comunhão. Se a gente não colocar isso como nosso principal fator, nós estamos afastando da comunhão com Deus. Então a gente tem que estar, e essa comunhão é feita através dos nossos pensamentos, com Deus, né? Acordar todo dia, dormir todo dia pensando em Deus. Como Deus quer que eu haja hoje, né? Como eu agiria se Jesus estivesse aqui, né? O que Jesus faria se fosse eu agora nesse momento, nessa situação? E por fim, a perda da fé e na crença, né? Se a gente perder a fé, aí complica tudo. A gente tem que manter essa fé, né? Olha os pilares aí. Ó. Então os pilares estão aí, né? Vamos lá. Por fim, o que pode nos ajudar a se manter firmes no caminho de Jesus? Né? Eu fiz uma escrita aqui, breve, do que eu estudei. A percepção de que os obstáculos da vida se tornam provas que nos ensinam a evoluir sempre. Os dissabores da vida, as decepções, as traições, as dores, se tornam fontes inesgotáveis de conhecimento para o trabalhador da seara do Cristo. Né? É só ler ali o livro Boa Nova, é só estudar a vida dos apóstolos junto a Jesus, a vida de Jesus, que a gente vai ver que tudo isso que está ali, ó, fortificou eles. Né? Então nós temos que sofrer para evoluir? Gente, se eu quero me formar em engenheiro, né, de alguma coisa, eu tenho que estudar muito. E muita gente fala que estudar é sofrimento, né? Então, depende como você entende a palavra sofrer, né? Eu entenderia como dedicação. Mas aí, dentro da dedicação, tem que ter a renúncia. E renunciar, dependendo do que você tem como valor, pode se tornar sofrer, tá? Então, tem que entender bem que sofrimento é esse. Para o trabalhador da seara do Cristo. A exemplo dos apóstolos de Jesus, somos chamados a todo momento, como eles foram, né? Ao mesmo tempo, somos assediados, né, pelas forças ocultas e inescrupulosas do mundo espiritual. O equilíbrio e a vigilância, aliados com a comunhão aos níveis superiores, a oração, por exemplo, nos apoiam no equilíbrio de nossas forças. Então a gente tem que... Eu escrevi esse parágrafo aí, resumindo um pouco daquilo que a gente estudou aqui. Então, assim, depende do que você percebe, né? Qual é a sua percepção de tudo isso?
Então, que a gente abra os nossos olhos de ver, né, e os ouvidos de ouvir, para que a gente poder entender isso juntos. Bom, por fim, Jesus, né, deixa para nós aí essa frase, né, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, né? Aí ele está falando que o que vem a ele, né, os ensinamentos que ele está deixando, jamais ficará com fome, né? Porque vai estar suprido, vai ter o conhecimento para caminhar essa caminhada que ele nos ensinou. E o que crê em mim jamais terá sede, né? Então, a fé, né? E o que foi a ele ter coragem de ir até Jesus, ter fé, né? Que aí é o que crê, né? E renunciar. A todo momento ele fez isso, os apóstolos também. Meus irmãos, eu queria agradecer aí, né, vocês pelos minutos aí, eu até passei um pouco do tempo, desculpe, peço desculpa a todos aí por estar passando um pouco do tempo. E queria agradecer a vocês pela oportunidade, ao Geal pela oportunidade de trabalho, de estudo, e deixar a vocês aí nessa frase e agradecer a Deus e aos bons espíritos por esse momento juntos. Que Deus acompanhe a todos, que Deus abençoe os seus lares, os vossos lares, né, de todos nós, né, e que essa mensagem de hoje possa chegar, né, às pessoas aí que não estão presentes e que estiveram em nossos pensamentos durante essa palestra. Que Deus os abençoe, os acompanhe e que assim seja.